quem vai fazer concurso, Enem ou pré-militar, é a questão do crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, o crescimento vegetativo é um índice onde você vai pegar a taxa de natalidade e diminuir a taxa de mortalidade. Taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem e taxa de mortalidade o número de indivíduos que morrem. Então, vou pegar o número de indivíduos que nascem e diminuir o número de indivíduos que morrem. Nesse índice, eu vou ter um crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo ele pode se dar de três formas. Eu posso ter um crescimento vegetativo positivo, eu posso ter um crescimento vegetativo negativo e eu posso ter um crescimento vegetativo estável. O que é o crescimento vegetativo positivo? Quando as taxas de natalidade for superior à taxa de mortalidade, ou seja, quando nasce mais do que morre. Quando é que eu vou ter um crescimento negativo? Quando taxa de mortalidade superior à taxa de natalidade. Ou seja, quando morre mais do que nasce. Aí eu vou ter um crescimento vegetativo negativo. Ou seja, morrem mais pessoas do que nascem. E quando é que eu vou ter um crescimento estável? Quando taxa de natalidade semelhante taxa de mortalidade. Ou seja, quando o número de nascimentos forem semelhantes ao número de mortes. Então eu tenho um crescimento vegetativo que pode ser tanto positivo, quanto negativo, quanto estável. Bom, depois da gente ver, de nós estudarmos a questão do que é o crescimento vegetativo, esses estudos do crescimento vegetativo vão gerar para nós um gráfico que é chamado de curva populacional. Alguns livros chamam também de gráfico S, devido a esse formato da curva. Repara que esse gráfico vai mostrar para a gente a quantidade de pessoas ao longo do tempo. Então a gente vai perceber que esse gráfico tem três estágios diferenciados e que essa curva populacional nunca excede o que a gente chama de limite. O que seria esse limite? Esse limite seria qualquer fator ecológico que impeça o crescimento populacional, segundo o nosso filósofo Buzz Lightyear, ao infinito e além. Então, existem alguns fatores ecológicos que limitam esse crescimento. Esses fatores ecológicos a gente chama de limite. Pode ser, por exemplo, a falta de comida, pode ser a falta d'água, pode ser a questão do espaço. Tudo isso são situações ecológicas que limitam o crescimento populacional. Bom, entendido a questão do limite, agora a gente vai interpretar o gráfico. Repara que esse gráfico existem três fases, três estruturas diferenciadas. A primeira fase, nós vamos ter taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta e um crescimento vegetativo baixo. Vamos entender agora por que a taxa de natalidade era alta. Essa taxa de natalidade alta
ela se dá em função de uma sociedade de base agrícola, ou seja, as sociedades pré-revolução industrial, onde a riqueza era produzida no campo. Então, quanto maior a quantidade de pessoas, mais braços para trabalhar na agricultura. Isso faz com que as taxas de natalidade sejam extremamente altas. Bom, agora vamos entender por que a taxa de mortalidade é alta. A taxa de mortalidade é alta, primeiro, pela inexistência da medicina, ou seja, porque não existia medicina. Outra coisa que faz com que as taxas de mortalidade sejam muito altas é a precariedade na alimentação. Ou seja, como não existia geladeira, não existia fogão, não existia nenhuma tecnologia, as pessoas comiam alimentos já, alguns em estado de decomposição, e como não tinha supermercado, não tinha nenhum tipo de local onde você pudesse comprar alimentos, existia uma certa restrição que as pessoas conseguiam utilizar para se alimentar. Então essa precariedade na alimentação também contribuía para altíssimas taxas de mortalidade. Então nessa primeira fase nós temos uma natalidade alta, porém essa mortalidade extremamente alta empurrava o crescimento vegetativo para baixo. Essa primeira fase é conhecida como o período do crescimento lento. Repara que a curva cresce bem suave. Porém, vai chegar um momento em que alguma coisa vai mudar. E a curva vai gerar uma tendência a crescer quase que exponencialmente, ou seja, uma crescida extremamente absurda. O que vai mudar? O que vai mudar é que nesse momento a taxa de mortalidade vai cair. Isso somado a uma taxa de natalidade muito alta vai gerar um crescimento vegetativo alto. Então vou ter uma taxa de natalidade alta, uma taxa de mortalidade baixa, gerando um crescimento vegetativo alto. O que vai fazer essa mortalidade cair? Já que nosso índice aqui importante é a taxa de mortalidade que cai. Então essa taxa de mortalidade ela vai cair por quê? Primeiro, por causa dos avanços na medicina, por causa do sanitarismo. Ou seja, agora as pessoas vão aprender a importância, por exemplo, da água tratada. Você vai ter a questão do saneamento básico. Tudo isso vai fazer com que as pessoas passem a morrer menos. Outra coisa super importante é a urbanização. Ou seja, as cidades começando a se estruturar, a se organizar. Tudo isso faz com que a taxa de mortalidade tenha uma tendência a uma caída brutal. Essa segunda fase, o crescimento é tão brutal, é tão absurdo, que ela fica conhecido como o período da explosão demográfica. E por último, nós vamos ter a terceira fase. Repara que acontece um outro fenômeno, um processo que faz agora com que a curva tenha uma tendência a se estabilizar e daqui a algum tempo até levar uma caída. O que vai mudar? O que vai mudar aqui é que a taxa de natalidade vai cair acompanhando a taxa de mortalidade, levando a um crescimento vegetativo baixo. Então, o que interessa para a gente saber aqui nesse momento é o porquê da queda na taxa de natalidade. A queda da natalidade vai se dar por
três fatores fundamentais. O primeiro fator é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Por quê? Porque conforme a mulher passa a trabalhar, ela precisa se qualificar. Então ela vai passar a ter uma maior quantidade de anos de estudo. E quanto mais anos de estudo, existe uma tendência natural de que a mulher tenha menos filhos. Então a entrada da mulher no mercado de trabalho foi fundamental para a redução da natalidade. Segundo fator, a evolução dos métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, tanto faz. Ou seja, isso vai fazer com que a taxa de natalidade também seja reduzida, já que a mulher agora vai ter o controle sobre a questão do planejamento familiar. Ou seja, você só vai ter filho agora se você tiver afim. Porque agora você tem as pílulas, as camisinhas, os DIUs e muitos métodos contraceptivos que vão fazer com que você agora possa planejar a questão familiar. E terceiro, o alto custo de vida nas metrópoles. Morar na cidade, morar nas metrópoles é extremamente caro. Comida é caro, vestuário é caro, alimentação é caro. E quanto maior o número de integrantes da família, maior a sua renda, mais a sua renda é dividida entre os entes familiares. Então, esse alto custo de vida faz também com que o número de indivíduos dentro da família tenha uma tendência a ser reduzido. Então, observando a curva populacional, são essas três fases que a gente precisa entender. Essa terceira fase, ela é exclusiva dos países desenvolvidos. E a partir da terceira fase, nós vamos ter um processo de envelhecimento populacional. Bom, em relação ao estudo populacional, eu acho que deu para a gente tirar bastante dúvida. Por hoje é só.